motoqueiro fantasma deve usar os seus novos poderes da chama azul do Anjo da Justiça para salvar um garoto que está destinado a ser o anticristo e que trará o inferno para a Terra. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NoldHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança, de 2011. Então preparem-se, é hora do recap! Em uma estrada montanhosa na Europa, um motoqueiro francês chamado Monroe se apressa para chegar em um monastério. Lá habita uma organização religiosa secreta que está mantendo um garoto e sua mãe escondidos, pois eles podem ser a chave para que uma antiga profecia se realize. Monroe insiste que os dois devem ser levados a um lugar seguro antes que forças malignas venham atrás deles. Infelizmente, seus temores se tornam realidade quando um grupo de mercenários invade o local e começam a eliminar todos lá dentro. O grupo é liderado por Ray Kerrigan, um vendedor ilegal de armas que avança com seus homens em busca do garoto. Enquanto isso, o menino chamado Danny Cat foge do quarto onde estava ao lado de sua mãe Nadia. No mesmo instante, os mercenários de Kerrigan os alcançam e apontam suas armas na direção dos dois. Por sorte, Monroe chega no último minuto e depois de dar fim nos atiradores, ele pede para Nadia o acompanhá-lo e promete levá-los a um lugar seguro. Porém, a jovem não confia nele e depois de atravessar por um portão, ela encontra um dos veículos do monastério e foge com Danny para longe dali. Logo em seguida, Monroe corre até a sua moto para tentar alcançá-la, sendo seguido por Kerrigan e seus homens. Uma perseguição intensa se inicia na estrada, com o vilão puxando sua arma e disparando na moto de Monroe. Por causa disso, o motoqueiro é arremessado para fora da pista, mas antes de cair, ele dispara com sua arma nas rodas do carro, fazendo o veículo de Kerrigan capotar. Apesar da queda, Monroe conseguiu sobreviver, e agora que a organização secreta foi destruída, ele precisa de ajuda para salvar Danny. Então ele parte em busca de outro motoqueiro, mas de um tipo diferente, Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma. Em um passado não muito distante, Johnny fez um pacto com um demônio chamado Hork para salvar a vida de seu pai, porém ele foi enganado e agora o seu corpo é dominado pelo espírito de vingança chamado Zarathos, que na presença do mal se manifesta na forma de uma caveira em chamas. Desde então ele se escondeu do mundo e combate secretamente entidades malignas enquanto tenta controlar a sua maldição. Mesmo assim, Monroe consegue localizá-lo em uma cidade destruída e pede por sua ajuda para salvar Danny e sua mãe. Johnny inicialmente não aceita e até mesmo tenta atacar Monroe com sua arma principal, uma enorme corrente de ferro. Porém, o francês o convence de que se ajudá-lo, dará a ele aquilo que mais deseja, se ver livre da sua maldição para sempre. Apesar de relutante, Johnny Blaze aceita a proposta e quando chega a noite ele tenta invocar Zarathos. O espírito enfim se manifesta e o transforma no motoqueiro fantasma, que parte pela estrada em alta velocidade com sua moto flamejante. Ele precisa se apressar, pois nesse mesmo instante Nadia e seu filho estão na estrada sendo perseguidos por Kerrigan e seus capangas. Percebendo que não há como fugir, a jovem se vê forçada a parar em um local abandonado e saca sua arma, mas é facilmente rendida pelo vilão. Nadia implora para que ele poupe a vida de Danny, mas o sujeito não se importa com o garoto e pretende eliminar a sua mãe na frente dele. Kerrigan então aponta sua arma contra a cabeça de Nadia, mas antes que possa disparar, uma moto em chamas atravessa o ar e aterrissa próximo a eles. Da moto se levanta um motoqueiro com um crânio flamejante e trajes queimados pelo fogo. Ao vê-lo, Kerrigan ordena que seus mercenários o eliminem, mas os disparos não atingem o motoqueiro fantasma, que com sua corrente em chamas, laça um dos atiradores e o desintegra completamente. O segundo atirador tenta atirar contra o motoqueiro, mas Zarathos desvia facilmente dos tiros e usa sua técnica mais mortal, o olhar da penitência. Com ela, o motoqueiro fantasma queima a alma de suas vítimas, fazendo com que seus pecados se voltem contra elas. Vendo que subestimou seu adversário, Kerrigan e seu capanga se armam com lança-granadas e disparam contra o motoqueiro. O ataque funciona e o motoqueiro fantasma é arremessado para longe, dando assim a oportunidade para o vilão capturar Danny
Danny e fugir dali. No dia seguinte, Kerrigan entra em contato com o seu contratante, ninguém menos que o demônio que fez o pacto com Johnny, Rourke. Ele avisa que irá aumentar o preço do serviço, pois não esperava se deparar com um motoqueiro possuído por um espírito em chamas. Rourke logo se lembra de quem ele está falando e pede para falar com Danny pelo telefone. Assim que o garoto é colocado na linha, o demônio conjura uma magia que faz com que o motoqueiro fantasma não possa rastreá-lo e por fim exige que Kerrigan leve Danny até ele. Enquanto isso, Johnny Blaze acorda em uma cama de hospital e é atendido por uma enfermeira. Mas na primeira oportunidade, ele rouba remédios em um armário, recupera os seus trajes e foge do hospital, onde encontra a jovem Nadia. Ele tenta falar com ela, mas Nadia aponta uma arma na cabeça de Johnny e pergunta por que ela está seguindo. Johnny diz que fez um acordo com Monroe para salvar Danny e agora que não consegue mais sentir a presença do garoto, ele precisará da ajuda de Nadia. A jovem aceita a proposta e os dois partem pela estrada em uma caminhonete, levando junto a moto de Johnny. No caminho, Nadia explica que anos atrás Kerrigan já foi o seu namorado, mas um dia ela tentou abandoná-lo e acabou sendo jogada por ele do alto de um prédio. Prestes a morrer, Nadia foi encontrada por Rourke, que ofereceu um pacto semelhante ao de Johnny. Rourke salvou sua vida, mas em troca ela daria a luz a Danny, sendo o garoto nada mais nada menos que o próprio anticristo. Enquanto isso, Danny ainda está sob a custódia de Kerrigan, sendo levado de carro até o seu pai. No entanto, o garoto se levanta do banco e toma o controle da direção, fazendo o carro desviar pela pista. Kerrigan tenta impedi-lo, mas por não prestar atenção na estrada, o seu veículo bate contra uma mureta e capota no meio do caminho. Graças a isso, Danny foge dali, porém Kerrigan e seus homens correm atrás dele. Infelizmente, o garoto acaba torcendo o pé durante a fuga e é capturado pelo vilão. Depois disso, eles encontram um jovem casal que acampava em sua van, mas para o azar deles, Kerrigan elimina os dois e volta para a estrada, com Danny amarrado no banco traseiro. Longe dali, Nadia decide ir até a base de um dos amigos de Kerrigan para saber a localização dele. Ao chegarem lá, ela e Johnny rendem o sujeito, porém o motoqueiro começa a sentir que Zarathos quer se manifestar novamente. Sabendo que o espírito de vingança irá eliminar não apenas os criminosos, mas até mesmo Nadia, ele tenta controlar a maldição o máximo possível. Enquanto trava essa batalha interna, Johnny exige saber onde Kerrigan está, e o sujeito revela que ele foi até uma antiga pedreira. Nadia sabe onde fica esse lugar e decide ir até lá. Porém, Johnny vai antes com sua moto, pois não pode mais impedir que Zarathos se manifeste. Na pedreira, Kerrigan está negociando com o vendedor de armas a compra de armamento pesado suficiente para deter o motoqueiro fantasma. Pouco depois, Nadia chega no local e encontra Danny amarrado dentro do depósito. Ela consegue soltar o seu filho, mas quando estavam prestes a sair, um dos capangas de Kerrigan aparece e derruba Nadia no chão. O sujeito aponta uma arma e está prestes a atirar na mãe de Danny, mas antes que possa disparar, ele escuta o ronco do motor de uma moto. Nadia aproveita essa distração e após puxar uma arma escondida na sua roupa, ela dispara contra o demente. Do lado de fora do depósito, Kerrigan também ouviu o som do motor e já sabe que o motoqueiro fantasma se aproxima. Ele então pega uma das bazucas e dispara um míssil guiado por calor, que ao sentir as chamas do motoqueiro, voa na direção dele e o acerta em cheio. Kerrigan comemora a suposta vitória, mas ao olhar mais atentamente, ele vê o motoqueiro fantasma o encarando à distância. Zarathos energiza sua corrente com as chamas do inferno e começa a eliminar um a um os mercenários de Kerrigan. Um deles ainda puxa sua arma e dispara contra o motoqueiro fantasma, mas ele engole todas as balas e as expele de volta contra o sujeito. Em seguida, o motoqueiro corre na direção de Kerrigan, que consegue recarregar a bazuca e dispara outro míssil contra ele. Mais uma vez, o motoqueiro é atingido em cheio pela explosão e suas chamas começam a se apagar. Mesmo assim, ele ainda não foi derrotado e após pegar uma enorme máquina de mineração,
ele a cobre com suas chamas e a transforma em um poderoso veículo flamejante. Graças a isso, o motoqueiro começa a destruir todo o local e eliminar qualquer um que cruzar o seu caminho. Nesse meio tempo, Kerrigan vê Nadia fugir com Danny, mas assim que aponta sua arma contra eles, o motoqueiro sai da máquina, o puxa com sua corrente e se prepara para eliminá-lo. No entanto, ele para ao ver que Danny e sua mãe fugiram do local. Ele então parte com sua moto e em questão de segundos, o motoqueiro consegue alcançá-los. E depois de puxar Nadia para fora do carro, ele tenta usar o olhar da penitência contra ela. Neste momento, Danny sai do veículo e ordena que o motoqueiro a solte imediatamente. Misteriosamente, ele se vê forçado a obedecer e avança na direção do garoto. Porém, na medida em que se aproxima de Danny, o espírito de Zarathos vai enfraquecendo até retornar à forma de Johnny Blaze. Outro dia se passa e a pedreira se tornou um lugar de destruição e morte, graças ao motoqueiro fantasma. Roark aparece no local e encontra Kerrigan esmagado pelos destroços e prestes a morrer. Mas como ele ainda precisa dos seus serviços, Roark lhe dá uma segunda chance e usando seu poder ele o revive. Kerrigan retorna à vida com a pele pálida e os cabelos brancos, mas com novos poderes, como super força e a habilidade de destruir tudo que toca. Ele decide fazer um teste com um dos enfermeiros da ambulância perto dali, e com apenas um toque de suas mãos, ele desintegra o sujeito completamente. Roark então ordena que ele vá em busca de Danny, que neste momento está na estrada, ao lado de Johnny e Nadia. Os três esperam encontrar Monroe, que momentos depois os alcança com sua moto e os leva até o seu esconderijo. Durante o percurso, Johnny decide aproveitar o momento e mostra suas habilidades como dublê de moto, levando Danny junto na garupa. Apesar desse momento de diversão, eles precisam se apressar, pois Kerrigan, agora transformado em Blackout, se aproxima cada vez mais. Após horas de viagem, os quatro enfim chegam no esconderijo secreto de Monroe, onde o resto da sua organização está escondida. Lá eles encontram Methodius, um monge que promete proteger Nadia e Danny para impedir que a profecia se concretize. Entretanto, Johnny precisa seguir outro caminho, pois conforme foi prometido por Monroe, ele terá o espírito de Zarathos removido do seu corpo. Danny não aprova essa decisão, mas Johnny diz que precisa fazer isso, pois a sua maldição pode colocar a vida do garoto e de Nadia em risco. O motoqueiro então segue Monroe, que o leva até uma caverna, onde fica um enorme acervo de vinhos. Lá será realizado o ritual para desfazer a maldição, mas antes disso, Johnny deseja saber o que é o espírito de vingança que habita o seu corpo. Monroe explica que Zarathos já foi um anjo da justiça, mas ele foi corrompido pelas trevas e passou a se vingar dos pecadores. Johnny então se questiona sobre a possibilidade de manter Zarathos e trazê-lo de volta à sua forma de anjo justiceiro. Monroe acredita que isso é possível, mas Johnny volta atrás e decide seguir com sua decisão de se livrar da maldição. Por fim, Monroe avisa que Johnny precisa se arrepender do seu maior pecado, e então ele revela sobre os motivos que o levaram a fazer o pacto com Roark. Essa decisão veio do seu próprio egoísmo em querer manter o seu pai vivo, mesmo sabendo que a sua hora havia chegado. Desde então ele se sente culpado por ter se tornado um motoqueiro fantasma e pelas mortes que causou. Então, diante desse arrependimento genuíno, Johnny está pronto para o ritual, e Monroe lhe oferece pão e vinho como símbolos do corpo e sangue de Cristo. Após isso, Monroe o leva para um caminho em meio à caverna, que apenas Johnny pode seguir. Ao atravessá-lo, o motoqueiro se vê em meio a uma sala, repleta de saídas iluminadas pela luz do sol. Essa luz começa a afetar Johnny, que sente o espírito de Zarathos lutar para se manter em seu corpo. No meio dessa confusão espiritual, Johnny relembra do seu passado e do encontro com Roark, quando lhe ofereceu o pacto que mudaria sua vida para sempre. Enfim, mesmo com os
Zaratos resistindo, o espírito deixa o corpo de Johnny, que cai inconsciente no chão. Horas depois ele acorda tendo sobrevivido ao ritual, sentindo que finalmente está livre da maldição. Ele se apressa em sair da caverna e contar a notícia para Monroe, mas não o encontra em parte alguma. Em vez disso, Johnny ouve os gritos de Nadia à distância e corre até ela, mas logo descobre que a jovem está sendo rendida pelos monges, junto com Monroe e Danny. Johnny tenta detê-los, mas agora sem os poderes do motoqueiro fantasma, ele é facilmente derrotado. Methodius e os demais monges revelam que pretendem eliminar Danny para garantir que a profecia não seja cumprida. Monroe tenta argumentar contra os seus antigos aliados, mas eles não lhe dão ouvidos e o trio é aprisionado. Em seguida, Methodius leva Danny para fora do esconderijo e pretende eliminar o garoto em meio aos outros monges. Com o garoto rendido, Methodius puxa uma lâmina afiada e se prepara para dar um golpe em Danny, mas enquanto ele estava prestes a fazer isso, Blackout surge no local e com seus novos poderes começa a eliminar os monges um após o outro. Methodius tenta se defender, porém o vilão desintegra sua lâmina e mesmo quando o monge tenta atacá-lo, sua mão desintegra ao tocar nele. Kerrigan então o finaliza, enfiando seus dedos no olho de Methodius e desintegrando seu crânio. Com todos os monges eliminados, Kerrigan pega o garoto e parte para levá-lo até Hork. Algum tempo depois, Johnny, Monroe e Nadia conseguem se libertar, porém não há qualquer sinal de Danny em parte alguma. Eles logo desconfiam que o garoto foi capturado por Hork e Johnny pergunta por que o demônio tem tanto interesse nele. Monroe explica que o corpo de Danny será usado para Hork colocar a sua alma dentro dele através de um ritual macabro. Ao saber disso, Johnny pretende salvar Danny, mesmo que agora ele não possua o espírito de Zaratos para ajudá-lo. Monroe sabe onde o ritual será feito e os três decidem ir até o local, mas antes eles pegam armamento no arsenal dos monges. Enquanto isso, Kerrigan finalmente leva Danny até Hork, que revela ser o pai do garoto, graças ao pacto que fez com Nadia. Ele também revela que irá transferir a sua alma ao corpo de Danny, pois o seu corpo atual não comporta o seu enorme poder e está se destruindo aos poucos. Então, com um corpo jovem e metade humano, metade demônio, ele se tornará forte o bastante para governar este mundo. O garoto rejeita esse destino, mas Hork lhe injeta um sedativo, deixando Danny inconsciente, e em seguida ele o leva até uma enorme arena para iniciar o ritual. Ao anoitecer, Johnny e Monroe chegam ao local, e Nadia, que já está armada, começa a despachar os seguranças. Com o caminho livre, Monroe decide enfrentar o restante dos guardas, enquanto Johnny entrará escondido na arena para resgatar Danny. Os dois seguem o plano e o motoqueiro enfim encontra o garoto, que começa a ser possuído pela transferência da alma de Hork. Nesse instante, Monroe aparece no meio dos seguidores do demônio e com sua arma começa a dar fim em todos eles. Isso atrai a atenção de Hork, dando a chance de Johnny se aproximar, e então ele dá um soco na cara do vilão e tenta levar Danny de volta. Porém, o garoto já está possuído pelo poder do demônio, que após se recuperar do soco empurra o motoqueiro para longe. Infelizmente, as coisas só pioram quando Monroe se vê diante de Blackout, que agarra sua mão e usa o seu poder para destruir o corpo dele. Monroe tenta resistir, mas vendo que não há mais nada a ser feito, ele usa o resto das suas forças para dar uma cabeçada em Kerrigan, se transformando em pó após esse golpe. Agora Johnny está sozinho, sem seus poderes, e Blackout começa a usar o seu poder corrosivo para destruí-lo. No entanto, Danny se levanta diante de todos e se aproxima de Johnny, que tenta fazer o garoto voltar à razão. Mas Danny já havia se recuperado do ritual e percebe que por ser filho de Hork, ele tem o mesmo poder que seu pai. Sendo assim, ele corre na direção de Johnny e dispara uma rajada de fogo da sua boca, devolvendo assim o espírito de Zaratos ao corpo do motoqueiro. Graças a isso, o motoqueiro fantasma ressurge e com sua corrente flamejante destrói todos ao seu redor. Hork então
então pega Danny, que ficou inconsciente após transferir o espírito de Zarathos, e o leva embora, junto com Kerrigan e seu exército de mercenários. No entanto, o motoqueiro fantasma invoca sua moto e logo os alcança, iniciando uma feroz perseguição. Os homens de Hork usam um lança-granada acoplado em um dos veículos para detê-lo, mas o motoqueiro consegue tomar uma das caminhonetes e com seu poder ele o transforma em um carro flamejante. O motoqueiro começa a bater contra os carros e empurra todos eles para fora da estrada. Nesse mesmo instante, Nadia também aparece dirigindo um veículo para ajudar o motoqueiro fantasma e resgatar Danny. No entanto, Kerrigan salta em direção ao capô do seu carro e com apenas um dedo, destrói o para-brisa e tenta atacá-la. Ao ver isso, o motoqueiro puxa o vilão com sua corrente e os dois começam a se enfrentar em cima da caminhonete. Blackout tenta destruí-lo com seu poder, mas o motoqueiro fantasma resiste e os dois saltam de volta até o carro de Nadia. Entre socos e chutes desferidos, Kerrigan acaba tomando a vantagem na luta e aperta o pescoço de Johnny, fazendo com que suas chamas se apaguem cada vez mais. Mesmo assim, ele logo se recompõe e usa o seu olhar da penitência para destruir a alma de Kerrigan. O vilão não resiste a essa técnica e então o motoqueiro fantasma o atira na estrada, com Kerrigan tendo seu corpo destruído pelo carro de Nadia. Agora resta apenas o carro de Hork, e então o motoqueiro chama sua moto e acelera em velocidade máxima até o seu arqui-inimigo. Por fim, ao alcançá-lo, ele arremessa sua corrente em direção ao cano de escapamento do carro e o puxa, fazendo com que o veículo de Hork capote para fora da estrada. O demônio, gravemente ferido por causa da colisão, se arrasta para fugir dali, porém o motoqueiro fantasma não pretende deixá-lo escapar. Então, com sua corrente, ele lança Hork no ar e o arremessa em direção ao chão, o enviando de volta para as profundezas do inferno. Com o inimigo derrotado, Zarathos comemora sua vitória, até que ouve os gritos de Nadia em busca de Danny. O garoto estava no carro e também sofreu o impacto do acidente, fazendo com que pela primeira vez o espírito da vingança se sinta culpado e tente ajudar o garoto. Ele então retira do veículo o corpo de Danny, que ainda está inconsciente, e o devolve à sua mãe. Logo em seguida, Johnny volta à sua forma normal, mas sente que Zarathos recuperou seu estado original de anjo, e isso se manifesta através das chamas azuis na mão do motoqueiro. Johnny então usa esse novo poder para trazer Danny de volta, e o garoto acorda, agora livre de Hork e da tão temida profecia. Graças aos esforços de Johnny, Nadia e seu filho enfim poderão viver em paz. Quanto a Johnny Blaze, ele aceita o espírito de Zarathos, que tendo retornado à sua forma de anjo da justiça, manifesta o seu poder através de chamas azuis. Assim, os dois ainda seguem unidos na forma do guerreiro conhecido como Motoqueiro Fantasma. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Quais serão as novas habilidades do Motoqueiro Fantasma agora que tem poderes de anjo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!